São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Amém. Romanos capítulo 8, versículos do 26 ao 30. Assim o Senhor vem falar conosco nesta manhã. Assim a sua palavra se dirige a nós. Da mesma forma, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é de acordo com Deus que ele intercede em favor dos santos. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. Pois aos que ele conheceu desde sempre, também os predestinou a se configurarem com a imagem de seu Filho, para que esse seja o primogênito numa multidão de irmãos. Aos que ele predestinou, também os chamou, e aos que chamou, também os justificou, e aos que justificou, também os glorificou. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. O Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois não sabemos o que devemos pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor, com gemidos inefáveis. E aquele é Deus que examina os corações, sabe o que pretende o Espírito, sabe qual é a intenção do Espírito, pois é de acordo com Deus que ele intercede em favor dos santos. É de acordo com Deus, é de acordo com a vontade de Deus, que o Espírito Santo intercede em favor daqueles que são de Deus. E sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, nesta palavra está a resposta para praticamente tudo que a gente vive. Qual é o problema? É que a gente escuta, mas não ouve. Nós temos um grave problema, todos nós, em relação à palavra de Deus, em relação à verdade. A gente escuta, mas não ouve. Às vezes você está conversando com a pessoa, você está explicando para ela uma situação, mas ela não ouve o que você está dizendo. Ela escuta porque ela não é surda, mas ela não dá ouvidos ao que você está dizendo. Porque o coração empedernido só ouve o que quer. Por isso que, às vezes, quando a gente está conversando com alguém, a gente diz assim: eu te falei isso, e a pessoa fica nervosa, fica vermelha, vira para você e diz: não, você não falou. E ela não está mentindo quando ela diz que você não falou. Ela realmente acredita que você não falou, porque você falou, mas ela não ouviu. Não entrou na inteligência, não desceu ao coração.
e por isso não resolveu, não transformou a vida. Como também nós temos que ter muito cuidado com as doenças do nosso coração, as doenças sentimentais, as doenças da nossa alma. Porque a gente ouve e põe na boca das pessoas palavras que elas não disseram. Olha, tanto para o bem quanto para o mal. Vou te dar um exemplo do bem. Eu prego a palavra de Deus há 36 anos. 36 anos eu prego. E de uns 25 anos para cá, todos os dias. Então, você perde a conta de quantas pregações você já fez, os lugares, com quem você falou. Hoje, às vezes, quando eu chego num lugar, a pessoa pergunta assim, você já veio aqui nessa igreja? Eu não sei. Porque são muitos anos visitando. As igrejas, às vezes, são parecidas, a gente não sabe. E não foi uma nem duas vezes que depois de eu terminar uma pregação, ou depois até de algum tempo, meses, anos, a pessoa chegar para mim e dizer assim, naquele dia você disse isso, e eu tenho certeza que eu não falei. Certeza. Porque para eu falar, eu tinha que saber aquilo, e eu tinha que concordar com aquilo, e eu tinha que querer ensinar aquilo. E aquilo que a pessoa está me dizendo, às vezes não é o que eu diria, não é o que eu sabia, mas eu desisti de dizer para as pessoas, não, eu não falei isso. Quando é algo bom, eu deixo. Porque se eu disse ou não, não importa, ela ouviu. E Deus se valeu daquele momento para que ela escutasse, a partir de uma pregação que eu estava fazendo, ela escutasse aquilo que eu não estava dizendo. Porque não entra só o que a gente fala, entra também a maneira como a pessoa ouve. E Deus também trabalha na nossa escuta, não é? Quando uma pessoa está ali de verdade para participar de um momento de oração, um momento de pregação, acompanhando, sorrindo para a vida, pode ser que quem está sentado aqui, hoje, eu, no caso, pregando, estou falando com você, mas ao mesmo tempo que eu estou falando com você, Deus está falando dentro do seu coração. E aí naquela hora vem uma lembrança, vem um pensamento que você até acha que é seu, pensamento do tipo, eu preciso perdoar aquela pessoa, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso parar com essa minha prática, eu tenho que parar com isso. Então Deus vai nos falando ali também na prática do nosso dia a dia, enquanto nós colocamos o nosso coração aberto para escutá-lo. Quando o nosso coração está em sintonia com Deus, Deus fala mais no nosso coração do que nós ouvimos pela boca de um pregador qualquer. Mas isso também acontece de maneira negativa. Às vezes a pessoa está tão magoada, a pessoa está tão ressentida, que ela pega uma brincadeira, era brincadeira mesmo, às vezes brincadeira inocente, ingênua, não tinha intenção nenhuma de fazer o mal, nem tinha matéria para fazer o mal. Mas a pessoa está tão machucada, gente, que ela vê o mal onde não tinha. Você já teve alguma vez alguma inflamação no corpo, alguma hipersensibilidade, que até o cabelo dói? A pessoa toca assim no seu cabelo, você sente cada raiz plantada no seu couro cabeludo. Às vezes a pessoa vem para fazer um carinho na gente, mas dói o carinho. É como se a pessoa estivesse machucando a gente. É como uma pessoa toda queimada, que a pele está só as bolhas. Você encostou, machuca, não é? E tem gente que está com o coração só as bolhas, com o coração inflamado, com o coração infeccionado. E aí qualquer coisa que se diga, a pessoa se machuca, não é? Então, o Senhor, na sua palavra, Ele vem trazer remédio para todas essas situações que nós enfrentamos, que nós vivemos. E usa a nossa maneira de ouvir também para nos curar.
desde que nós saibamos dar ouvidos à sua palavra. Desde que nós saibamos escutar o que Deus está nos falando. Que nós não nos tornemos resistentes à verdade, seletivos no que a gente escuta. Em outras palavras, escuta só o que quer, não é? Quando o meu filho mais velho estava novinho, ele tinha ali uns 3 para 4 aninhos, comecei a ficar preocupado. Porque a gente falava, ele não respondia, ele não reagia, em alguns momentos assim. Tinha horas que a gente parava, ia lá, falava mais alto, olhava para ele respondia. Mas a gente estava na cozinha, falava, chamava, ele nada. Eu falei, preocupado. Peguei, levei numa fonoaudióloga, fazer todos os testezinhos. E aí eu falei, eu estou preocupado, eu acho que ele não está ouvindo. Aí ela virou para mim e disse, realmente ele padece aqui de uma deficiência auditiva. Eu falei, sério? Ela, sério. Ele sofre de audição seletiva, só escuta o que quer. Eu falei, eu entendi. Tem filho que é assim, tem marido que é assim, tem esposa que é assim, só escuta o que quer. Aí eu falei, bandido, cheguei em casa, vou fazer um teste. Aí eu fiz o teste, comecei a falar baixinho com a minha esposa sobre coisas que eram do interesse dele. Ele saiu de lá de onde ele estava, ele veio. Mas quando que a gente falava, ele sabia que não tinha a ver com o que ele queria, tipo, vai tomar banho, é hora de comer, arruma seus brinquedos, ele não escutava. A gente é igualzinho com as coisas de Deus. A gente só escuta o que quer. E olha, gente, tem horas que até quando a gente está atendendo uma pessoa, a pessoa obriga a gente a essa grosseria. Porque tem horas que a gente é arrastado por alguém a uma grosseria. Eu lembro que eu estava atendendo uma senhora, que ela me pegou aqui no final do Sorrindo para a Vida e insistiu para que eu atendesse. E eu estava ali ouvindo, tentei conversar com ela, ela tinha dito 5 minutinhos, já era 1 hora já de conversa. E a mulher não ouviu, eu falei assim, minha senhora, não posso te ajudar, porque a senhora só escuta o que quer. A senhora não veio aqui para pedir um conselho. A senhora veio aqui para que alguém da Canção Nova assine embaixo daquilo que a senhora já decidiu fazer. A senhora decidiu uma coisa ruim, errada, e a senhora está catando aqui alguém que diga, é isso mesmo, para a senhora lavar a sua consciência. Mas não vai lavar não, comigo não. Já vou dizendo para a senhora que está errado, que vai dar errado, e a senhora não está escutando, então não tem mais o que conversar. Porque, infelizmente, é assim, sabe? Tem situações que a gente consegue, com delicadeza, gentileza, sair. Mas, no caso dela, não tinha como, porque ela não deixava, ela puxava pelo braço, ela trazia de volta. Então, tem hora que você precisa falar a verdade assim, de uma forma mais crua. E, às vezes, Deus tem que fazer a mesma coisa com a gente. Tem que dar um tapa na orelha da gente para ver se a gente acorda. Então, a palavra de Deus é a verdade. Só que a gente tem dificuldade em acreditar na verdade e entender que essa palavra é remédio para todos nós. Olha o que diz a palavra. O Espírito Santo, está vendo que o Espírito Santo o Espírito está com E maiúsculo? É porque é o Espírito Santo. Quando é E maiúsculo, é porque se refere a Deus. Então, o Espírito Santo de Deus vem em socorro da nossa fraqueza. A gente está fraco, a gente está doente, a gente está desanimado, a gente está desistindo. A gente esgotou todas as forças que nós tínhamos e agora a gente está pensando em deixar de lado aquela pessoa, em deixar de lado a família, em deixar de lado o matrimônio, em deixar de lado aquela empresa, aquela sociedade, deixar de lado os compromissos que foram assumidos. A gente assumiu o compromisso. E porque cansou, e porque se frustrou, e porque se decepcionou, chega um momento que a gente diz, eu vou largar tudo, eu quero sumir. E muita gente quer sumir da vida, porque está
extremamente enfraquecido. Por uma razão. Porque não recorreu ao Espírito Santo. Porque não abriu a sua fraqueza diante de Deus. Porque não quis contar com os recursos humildes que Deus põe à nossa disposição. Tipo assim, se for desse jeito eu não aceito ajuda. Eu quero ajuda, mas eu quero do meu jeito. Então você não precisa de ajuda. Porque quem precisa, se agarra ao que é dado. Você está no mar afogando, o que jogar você segura. É corda, é barbante, é tábua, é boia, é alguém que pulou para te ajudar, você vai se agarrar no que tiver, porque você ou é isso, ou você afunda, ou você morre. Então ninguém vai questionar, na hora que está afogando, que a corda que jogaram para ele se segurar é a mesma que eles amarram a privada do navio. Não vai ficar com nojinho, entende? Porque ou é aquilo ou morre. Então, quando a pessoa começa a escolher muito, eu quero ajuda, mas eu só aceito se for, então você não precisa. E nós, muitas vezes, viramos as costas para as ajudas de Deus, porque elas são simples, elas são humildes. Deus nos ajuda pondo alguém para nos ajudar, e a gente não quer aquela pessoa. Não, essa pessoa eu não aceito. Eu não aceito que as pessoas fiquem sabendo da minha necessidade. Então eu não aceito. Nós recusamos a ajuda de Deus. O Espírito Santo sempre vem socorrer a nossa fraqueza. Mas tem uma coisa interessante nesta palavra. Esta palavra ela nos mostra que a oração é o segredo da força. Onde é que está isso, Márcio? Que a oração é o segredo da força. Olha, o Espírito Santo vem em socorro da nossa fraqueza. Se ele vem socorrer a nossa fraqueza, ele é a nossa força, ele se torna a nossa força, ele nos dá a força. Então existe uma fonte de força aqui. Mas como? Onde é que está o segredo? Logo em seguida mostra o segredo. Pois não sabemos o que pedir. Nem sabemos como pedir. Não sabemos o que pedir, nem sabemos como pedir. Então, o segredo da força que Deus nos dá vem pela oração. Como é que o Espírito Santo nos fortalece? Nos ensinando o que pedir e como pedir. Mais ainda, Ele mesmo vem pedir em nós. Ele vem interceder por nós. Já que a gente é tão fraco em orar, quando nós nos colocamos em atitude de oração, o Espírito Santo que habita em nós, no nosso batismo, ele intercede por nós e diz aqui a palavra, com gemidos inefáveis. O que são esses gemidos inefáveis? São aqueles murmúrios da oração, que não se pode traduzir em palavras. Inefável quer dizer que não se pode traduzir em palavras. Então veja, uma oração falada, gemida, que não tem tradução. O que é isso? A oração em línguas também é isso. Então, para quem pergunta assim, onde é que está na Bíblia sobre a oração em línguas? Está aqui, ó. Porque você pode olhar que a oração em línguas ela se parece com um cântico, às vezes ela se parece com um murmúrio. Você já ouviu uma grande multidão orando em línguas? Parece o murmúrio de muitas águas. Parece o murmúrio de uma cachoeira. Parece o fragor de um grande rio. E ali, naquela oração, há um gemido da alma, do coração sofrido, das necessidades da pessoa, daquele louvor engasgado que a gente não consegue transformar em palavras. É alegria, mas é um gemido, porque sabe quando você tem um grande prazer, quando você só tem uma grande emoção boa, que você não consegue traduzir em palavras, você suspira. Você suspira. Você geme. Você dá um grito. E isso não tem tradução.
É tão forte o que o Espírito Santo faz conosco no momento de oração, que as palavras não dão conta. Então, nunca seja uma pessoa resistente aos dons de Deus, aversa, antipática ao dom de orar em línguas, quando é um presente do céu e você não tem conhecimento porque nunca experimentou o que é. A coisa mais honesta a se fazer é rezar dizendo: Senhor, se é dom teu e se é bom e eu não conheço, me mostra, me ensina, me faz experimentar, vem orar em mim. E lá na frente, em Coríntios, 1 Coríntios 14, versículo 1 em diante, São Paulo vai falar a respeito da dom de profecia, mas ele vai fazendo paralelo com o dom de orar em línguas e de falar em línguas, e ele diz que quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. Sabe o que isso significa? Que essa oração com gemidos inefáveis reconstrói o que estava destruído na pessoa que reza. É isso que significa edifica-se a si mesmo. E para que você não tenha dúvida, São Paulo vai dizer que quem ora em línguas não fala aos homens, fala a Deus, e ninguém entende, nem a própria pessoa que ora. Mas o Senhor Deus que o ouve, o entende. E quem ora em línguas, edifica-se a si mesmo. Edificar a si mesmo significa se construir, significa curar-se, significa aperfeiçoar-se. Então eu não entendo quem não conseguiu por alguma limitação experimentar. A pessoa não conseguiu uma coisa. Agora, quem se opõe porque não tem, é inveja. Tudo aquilo na minha vida em que eu me oponho porque eu não tenho, isso tem nome, é inveja. Então eu quero o violão do sapo. Eu não tenho e ninguém vai me dar. Então eu começo a combater o sapo. Pra quê? Que marca esse violão? Pra que um violão tão caro? Não consegue tocar num violão mais barato. Então ele não é bom naquilo que ele faz. É desse jeito que o invejoso ele faz. Ah, mas pra quê? Aí, na verdade, quando você vem e põe uma regra, tá bom, ninguém vai ter. Aí ele se ressente. Porque, na verdade, não é que ele queria ter também. Ele ataca porque ele não tem aquilo que o outro tem. E como ele não consegue, ele quer puxar o outro para baixo. Gente, quando nós atacamos os dons de Deus numa pessoa, porque nós não experimentamos aquele dom, isso é inveja. Tipo assim, como é que pode Deus revelar isso aí para o Gabriel? Sendo que eu sou uma pessoa de caminhada, de oração, eu sou amigo de Deus, e aí a gente está lá rezando, sou eu que estou intercedendo por essa pessoa, estou acompanhando essa pessoa nessa terapia de oração há tantos anos, aí ele chega lá de improviso, de supetão, na hora da oração, Deus dá uma inspiração para ele, ele fala, a pessoa confia e diz que aqui a pessoa fica boa. Não, ele chutou e acertou, ele arriscou. Não é possível uma coisa dessa. E aí eu começo a combatê-lo, porque na verdade eu estou comido de inveja, porque Deus deu a ele, não deu a mim, aquela revelação. E muitos fazem isso em relação ao dom de línguas, quando o caminho mais fácil era o da humildade. Senhor, eu não tenho. Ou tenho, mas não me despertei para orar. Senhor, eu não sei como fazer. Senhor, se esse dom é tão bom assim, dá esse dom para mim. Porque eu sou esse fraco, precisando de ajuda, que o teu Espírito precisa socorrer. Eu sou este que não sei rezar. Eu sou este que precisa de socorro. Senhor, a minha ignorância me faz ser resistente, me faz ser desconfiado, mas eu quero, na sinceridade do meu coração, lhe dizer que se é teu dom, se é o Senhor quem dá e é tão bom, eu quero. Sei que eu não mereço, mas se o Senhor achar por bem me conceder esta graça,
eu a peço a Ti e eu abro meu coração para acolhê-la. Provavelmente essa pessoa vai receber o dom do Espírito Santo. Quase 100%, te digo quase 100%, porque eu não sou Deus para poder determinar, e eu não sei o que cada um enfrenta, mas olha, quase 100% de chance de que essa pessoa não saia de uma oração como essa, sem orar em línguas. Mas é claro, o Espírito Santo vem em socorro da nossa fraqueza. Ele socorre a nossa fraqueza, mas uma vez socorrida a nossa fraqueza, nós precisamos levantar a cabeça, nós precisamos tomar uma atitude, nós precisamos abrir a boca e orar em línguas. É assim com a oração em línguas e é assim com tudo na vida. Tem gente que nunca experimentou esse carisma do Espírito Santo, porque a pessoa fica esperando ser tomada por um espírito, a língua começar a bater sozinha dentro da boca, como se ela não tivesse controle sobre si, vai morrer esperando. Porque o Espírito Santo não baixa sobre as pessoas desse jeito, viu, gente? Porque o Espírito Santo de Deus, ele não toma o corpo das pessoas assim. Isso não é coisa de Deus. Quando o Espírito Santo repousa sobre uma pessoa, ele se une a essa pessoa de uma tal maneira que você nem consegue separar o que é de Deus e o que é da pessoa, de tão suave, de tão sutil e de tanto que Deus respeita a liberdade da pessoa. Isso é tão verdadeiro que nas cartas de São Paulo tem muitos lugares onde a gente não consegue saber se São Paulo está falando do espírito da pessoa ou se é do Espírito Santo. Porque pode ser a pessoa cheia de Deus agindo pela graça. E pode ser o Espírito Santo atuando na pessoa, de tão sutil que é. Ou seja, na prática, você pediu o Espírito Santo, você pediu o dom de orar em línguas. Então, no momento da oração, quando Deus te der na sua mente aquelas sílabas, quando aquelas palavras ininteligíveis começarem a se formar na sua mente, tente dizê-las. Porque não dá para orar em línguas em silêncio. Entende? O Pai Nosso a gente consegue. A Ave Maria a gente consegue orar em silêncio mentalmente. Oração em línguas não dá. Ela é gemido. Entende? Então, no seu cantinho, em particular, na hora da oração, deixa esse murmúrio surgir. E você vai ver que é como se o Senhor tivesse... Como não? Esse borbulhar vai trazendo do fundo da nossa alma tudo aquilo que estava estragado, apodrecido, na presença de Deus para a nossa cura. Mais uma vez, que o Espírito Santo socorre a nossa fraqueza. Ele socorre a nossa fraqueza. Uma vez a fraqueza socorrida, nós precisamos levantar a cabeça. É uma decisão. Nessa manhã, nesse dia de hoje, o Senhor está comigo, o Senhor é por nós, então eu levanto a minha cabeça. Porque a fé nos leva a ter atitude. Quem não crê, quem não confia, não dá o passo. Você sabe como é que a gente sabe se a pessoa tem fé ou não? Se ela dá ou não dá o passo. Sabe? A pessoa, ela sabe que Deus está falando com ela e confia e obedece a Deus no momento em que ela, tendo consciência daquela orientação de Deus, ela vai lá e faz o que foi dito. Ela dá o passo. E se eu estou ouvindo que o Espírito Santo me socorre na minha fraqueza, e acredito que esta palavra nesta manhã é para mim, e eu tomo posse desta palavra, então eu não espero a situação mudar para eu levantar a cabeça, não. Meu irmão, levanta a cabeça. Minha querida, levanta a sua cabeça. Mesmo fraco, eu sou guerreiro. Não é assim que diz a palavra de Deus? Até mais do que fraco. Está escrito lá, mesmo enfermo eu sou guerreiro, mesmo doente eu guerreio. Eu vou para a luta, eu não esmoreço, porque Deus está comigo. E é assim que a gente vence, porque em qualquer batalha na vida, o primeiro passo para você vencer, o primeiro passo da vitória é o desejo de vencer. Quem entra numa luta sem vontade de lutar e sem vontade de vencer, não deveria nem entrar, porque a pessoa já está derrotada. Se você entra numa briga
sem vontade de vencer, e já na certeza da derrota, você vai tomar um pau. Então não entra na luta. O primeiro requisito para você lutar é que você está cansado de só apanhar e está na hora de fazer as coisas mudarem e para você vencer. Então, deseje mudar essa situação. Márcio, eu quero mudar, mas eu não sei. Ótimo, você quer que a situação seja transformada? Você tem o desejo de mudar? E se for preciso que você mude também, você está disposto? Então vai para cima, porque Deus vai te dar sabedoria a caminho. Na hora que você levanta a cabeça, você começa a dar os passos, a sabedoria vem. Vem. Agora, com uma atitude pessimista e amargurada, você não consegue nada de bom na sua vida. O amargurado, tudo que ele consegue é afastar as pessoas dele. Tudo que uma pessoa amargurada consegue é ficar na solidão, porque ninguém quer viver uma vida amarga, gente. A gente já não gosta da amargura da nossa vida, ainda pegar a amargura alheia para nós. Sinto muito, mas não dá, não dá. Cada um com a sua cruz, cada um com a sua luta. Então, se você acha que a amargura vai fazer as pessoas terem dó de você, primeiro, você merece mais do que a pena das pessoas. Você merece mais do que isso, você merece amor. Segundo, a dó que a pessoa sente da gente dura um pouquinho só e já passa. Às vezes não dura nem minuto. Então não fique achando que ficar fechado em si mesmo, amargurado, entristecido, vai chamar a atenção das pessoas para você, porque não vai. E se chamar é uma atenção que você não vai querer. Então, aquilo que está por vir, que vem pela frente aí, não é? Vai depender daquilo que eu faço agora. O seu dia de amanhã vai depender do dia de hoje. Se você deixar o dia de hoje à deriva, sabe, ir descendo na banguela, não é? Como diz a música que tanta gente canta, pondo todo o valor nela, deixa a vida me levar, vida leva eu. Você vai ver onde é que você vai parar. Porque todo mundo que deixou a vida ir levando não terminou os seus dias de bom modo, não. Então não é a vida que vai levando a gente, não, meus amigos. Nós é que vamos levando a vida, sabe? Levar uma vida boa, levar uma vida digna, levar uma vida honesta, levar uma vida em Deus, levar uma vida de Deus. Aquilo que está por vir no dia de amanhã depende do que você faz agora. Então levante a cabeça e busque em Deus a força para você agir. Está faltando força? Você está se sentindo fraco? Busque em Deus a força para você agir. E se alguma coisa não vai como nós queremos, nós precisamos ver se não devemos mudar primeiro a nossa atitude. Porque às vezes a coisa não está do jeito que a gente quer. Será que eu não tenho que mudar a minha atitude? Não é? Aquela pessoa que está convivendo comigo não corresponde ao que eu espero dela. Não está do jeito que eu quero. Márcio, eu tenho rezado muito por a pessoa não muda. Veja, rezar por uma pessoa. Uma pessoa, ela não é uma massa de vidro, uma massa de modelagem que você pega e você coloca na forma que você quer. Agora eu quero redondo, eu faço uma bola. Agora eu quero um quadrado, eu faço um quadradinho com ela. Não é assim. Gente é gente. Dependendo do que você força, você quebra a pessoa. Você quebra a pessoa. Jesus disse isso. Que ele não veio quebrar o caniço rachado. Ele está falando de mim, ele está falando de você. Ele não veio quebrar a gente. Por que Deus tem tanta paciência conosco, nas nossas misérias, nos nossos pecados, nas nossas maldades? Porque ele sabe que se ele intervir com força, ele vai quebrar a gente, vai nos destruir. Ele não veio apagar a mecha que ainda fumeca. Às vezes o que está mantendo a pessoa acesa é uma coisinha de nada. Nem é muito bom aquilo que é a chama da vida dela.
Mas Deus é tão misericordioso que suporta aquele pecado, suporta aquela imperfeição, suporta aquele consolo que é até ruim para a pessoa. Que ela foi se ancorar num consolo humano que é falho, que logo, logo vai derrubá-la. Mas Deus, em vez de massacrar a pessoa, como muita gente faz, Deus tem paciência com ela porque Ele não quer apagar o restinho de fogo que tem ali. E se Deus faz assim, por que eu e você não podemos fazer? Deus tem um caminho com outra pessoa, gente. Minha querida, Deus tem um caminho com seu marido que às vezes leva um tempo mais do que levou com você. Meu irmão, Deus tem um caminho com a sua esposa. Quanta cabeçada você deu antes de entender que Deus precisa ser o primeiro na sua vida? Agora é a vez dela. Com amor, com paciência, mas sendo de verdade um homem, seja plenamente um homem na vida da sua mulher. E isso vai ser para ela um instrumento de cura e luz para os passos dela. Mas além disso, tenha paciência e ajude a sua mulher a ser uma mulher de Deus. Porque se a sua mulher for uma mulher de Deus, você será o homem mais pródigo, mais rico deste mundo. Entende? E tenha paciência consigo mesmo, com as pessoas, com as situações. E quando eu digo paciência, às vezes vai ter que passar pelo processo de reconquistar. Reconquistar a pessoa. Primeiro, tenha zelo para você não perder o que Deus te deu. Porque muitos de nós, pela nossa falta de cuidado, vamos perdendo pessoas na nossa vida, porque a gente não zelou, a gente achou que podia tratar de qualquer forma. A pior coisa que a gente pode fazer com alguém é a gente achar que a gente pode manipular as pessoas. Porque quando você manipula alguém e a pessoa descobre, você perde a confiança dela. Aí, meu amigo, até quando você atua bem, ela acha que você está manipulando. E quanta gente achou que as pessoas à sua volta eram massa de manobra. Esse aqui eu uso para aquilo, esse aqui para... Eu vou usando as pessoas. Quando você percebe, você perdeu tesouros preciosíssimos. Então, primeiro, tenha zelo para não perder o que Deus te deu. E segundo, reconquiste com amor, com paciência. Coloque as mãos sobre o seu coração e diga: Senhor, talvez é isso que eu estou precisando nesta manhã, mudar a minha atitude. Nós padecemos muitos males, minha gente, não só pelas coisas que nós fazemos, mas também pelo modo como nós encaramos a vida. A gente precisa aprender a aceitar a vida com as suas luzes, mas também com as suas dificuldades, com as suas dores. E não ficar ressentido pelas coisas difíceis que acontecem conosco. Senhor, nós te pedimos que tire de nós esse espírito de criança mimada que acha que tudo tem que ser do seu jeito, porque senão faz pirraça e fica de mal, e corta a relação com Deus, e corta a relação com as pessoas, e corta a relação com a família. Senhor, vem transformar o meu coração, porque está na hora de eu ser uma pessoa diferente. Pede a Deus essa graça agora. Senhor, vem me levantar na minha fraqueza, mais uma vez que o Senhor vem acudir a minha fraqueza. Meu Deus, me faz levantar a cabeça com bom humor, com confiança, com foco, com determinação e, sobretudo, com o auxílio do Teu Espírito, Senhor. Com o auxílio do Espírito Santo, nada será impossível para você, meu amigo. Senhor, eu creio e te peço, me dá essa graça. Senhor, me dá essa graça de alcançar as minhas metas com o auxílio do Teu Santo Espírito. Abrace a você mesmo neste momento. Tome posse desta palavra. Se você estabelecer uma meta, se você insistir nela como se fosse única, você vai conquistar a capacidade de fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. E se você estiver se sentindo fraco, você pode repetir para você mesmo esta palavra que o Senhor nos deu agora. O Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza, mesmo quando nós não sabemos rezar. E
tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Repita. O Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza. O Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza. O Espírito Santo vem me socorrer na minha fraqueza. O Espírito Santo vem me socorrer na minha fraqueza. E tudo concorre para o bem dos que amam a E Deus. tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. E uma vez que eu amo a Deus, E uma vez que eu amo a Deus, tudo vai concorrer para o meu bem. tudo vai concorrer para o meu. Eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Eu preciso amar a Deus sobre todas. E isso vai curar a minha vida. Eu creio, Senhor. Isso vai Eu curar a minha creio, Senhor. Amém, 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 amém. Bendito seja Deus pela sua palavra.